Olá, muito boa noite para você que nos acompanha a partir de agora aqui no meu perfil no Facebook e também no YouTube. Seja muito bem-vindo. Começa mais um programa Proseando nesta quarta-feira, dia 3 de junho, já 3 de junho. E hoje o programa está mais que especial. A gente conseguiu contato com ele, conseguimos que ele arranjasse um tempinho para estar com a gente aqui, pelo menos meia hora, para falar um pouco do seu trabalho, que é imenso. Afinal de contas, são 45 anos já aí no rádio, na televisão, locutor, né, de propaganda profissional do país. Você ouve a voz dele em várias propagandas e hoje é a voz padrão da CNN. Já vou trazer para cá porque ele é o top 5, né, da Voz do Brasil, trazendo para a gente aqui conosco. Meu caro Viviane, que satisfação ter você com a gente aqui. Muito boa noite, Viviane. Que talvez não me conheça, que Viviane é meu sobrenome italiano e todo mundo me chama de Viviane, né? É Antônio Viviane. Um prazer receber seu convite, Rai, e estar aí para a gente prosear, como se diz bastante lá em Minas Gerais, minha terra querida também. Viviane, primeiro, muito obrigado, né, por você ter aceitado, muito obrigado pela sua humildade de estar aqui neste programa, realmente falando um pouco de você. Afinal de contas, você tem 45 anos de história. Conheci você, inclusive, né, o seu trabalho, na verdade, não pessoalmente, mas o seu trabalho, e nas locuções, e eu queria entrar, eu lembro que um tempo no Clube do Rádio, e eu fui procurar uma referência, e eu encontrei você. Eu digo, cara, tem que ter a voz que nem esse cara aqui, entendeu? Eu não consegui ter a voz que nem você, entendeu? Que isso. Mas você é uma referência realmente. E, primeiro, muito obrigado, né, por estar com a gente aqui. Vai ser um grande bate-papo, com certeza. Você é mineiro, né, Viviane? De Poços de Caldas, Minas Gerais. Muito bem. Você começou no rádio em Minas ou não? Teve que sair de lá para poder despontar? Não. Comecei lá, na minha cidade. Passei pela Rádio Difusora, depois pela Rádio Cultura. E depois vim para São Paulo em 1978. Comecei em 74 lá na minha terra. Você tinha quantos anos, Viviane? Tinha 14 anos quando comecei. Nossa, começou bem cedo no rádio. Você tem influência de alguém no começo ou não? Tinha alguém da família que tinha ou não? Só influência musical, né? Porque a família é toda de músicos. Uhum. E depois, muito mais tarde, eu vim a descobrir que falar também é música, né? De qualquer forma, você está transmitindo através do seu instrumento que já vem embutido, né? A forma de exteriorizando através da voz palavras que você tem que dar uma nuance específica para que elas realmente atinjam aquele objetivo, para ela sair com toda a gama de verdade, né? Do papel para do que está escrito para a forma oral. Então é assim que eu venho trazendo a minha profissão através das minhas participações em programas de rádio durante muitos anos, depois na televisão, apresentando programas também, e na publicidade, onde você tem que transmitir com toda a verdade aquela peça criada pelo criativo da agência e atingir o telespectador, o consumidor final. Essa paixão pelo rádio, você começou cantando também? Você canta ou não? Você é músico também? Né? Canto brincando. Já gravei, inclusive, comerciais cantando na brincadeira. Olha que legal. Eu me lembro daquela época que lançaram o Cachorrinho da Cofap. Uhum. Eu gravei um comercial, tipo um bolero, puxando pro Valdir Soriano, uma coisa assim: aguento os solavancos, tantos trancos e os buracos do caminho, sou o que você sempre quis. Aguento, eu subo e desço o morro, levo vida de cachorro, só pra ver você feliz. Eu sou o cachorro, sim,
Podes confiar em mim. E aí entrava o locutor e assinava, né? Isso é de que ano, Viviane? Eu sou de 60, 1960. 60, muito bem. E esse comercial é de que ano? Esse comercial é de 85, por aí. Foi quando o Washington Oliveto lançou aquela campanha dos amortecedores turbo da COFAP e colocou aquele cachorro salsichinha como o logotipo da marca, né? Olha, tem um comercial aqui, Viviane, eu não sei, eu acho que é do começo da tua carreira, eu não sei. Você vai me dizer aí de quando é. Pois Deixa eu não. trazer para cá, vamos lá. Vamos assistir então aí. Atenção para algumas opiniões sobre a poupança Bradesco casadinha com seguro. Poupança Bradesco. Tem rendimentos isentos de todos os impostos e agora vem casadinha com seguro grátis de acidentes pessoais. Aqui você está seguro. Poupança Bradesco. Seu bom negócio de todo dia. Isso aí é de que ano, Viviane? Isso é década de 90, se não me engano, exatamente. Eu acho que era na época em que as poupanças, até as poupanças foram tomadas por um certo presidente que chegou... Lembra, né? Não, exatamente, foi exatamente. Era agosto daquele ano em que ela já tinha sido tomada pelo governo. Eita então, vida. Era uma retomada de credibilidade para que os investidores novamente começassem a depositar na poupança. Que coisa, não, rapaz? Pois é, né? Ô, Viviane, você começou lá em Minas Gerais, mas, claro, para ter toda essa explosão que você tem aí, você teve que sair de lá, evidente, né? Veio para o grande centro, que é São Paulo. Você Exato. Começou em que em São Paulo? Aí comecei aqui em São Paulo, na Rádio Tupi, fazendo o grande jornal Falado Tupi, depois fui para a Difusora, que era a rádio paixão da molecada da época, a rádio que eu ouvia lá em Poços todas as noites, né? Porque era uma rádio jovem, tocava música para molecada, e depois passei por muitas outras emissoras. Nossa, fiz rádio demais, fiz Rádio América, fiz Rádio Antena 1, fiz Rádio Excelsior antes. Logo que eu saí da Difusora, fui para Excelsior, que era a concorrente da Difusora. Foi digamos, eu trilhei aqui pelas grandes emissoras de São Paulo. Passei por grandes emissoras, deixei vários amigos, deixei nada, porque eu estrago comigo até hoje, né? A não ser aqueles que se foram, mas, nossa, fiz muitas amizades e o rádio é a minha paixão. Aí depois trabalhei em televisão também. Pois é, no tempo do rádio, tu já fazia televisão ou não? Depois tu migrou para televisão. Como é que foi esse período? Comecei lá na Difusora mesmo, sendo jurado de programa, os programas da Tupi. Depois sim, quando a TVS, a qual eu já trabalhava, só tinha o Canal 11 do Rio de Janeiro, aí inaugurou o Canal 4 de São Paulo, ali sim eu comecei a apresentar telejornais, programas, a sessão premiada, e fiz bastante coisa lá que ainda não era SBT, era só TVS. Uhum. Depois sim, foi se formando a rede e virou SBT. Foi ali que eu comecei em TV. Depois fui para a Record, apresentei programa de músicas, o Bolsa de Sucessos, lançamos grandes bandas na década de 80, as primeiras aparições de Ultraje a Rigor, Titãs, foram no meu programa. Uhum. Foi bem bacana. Depois ainda fiz o programa Dia a Dia na TV Bandeirantes, nessa época desse comercial aí. E também passei pela TV Cultura, fiz telejornal. Foi bacana a minha trajetória na TV também. E depois você optou em ficar só, no caso, na área publicitária, é isso? Desde 78 eu conheci o Elau, o Jorge Elau, lá na Difusora, e saí tentando gravar comerciais. E gravei meu primeiro comercial em 1978, um spot para rádio, depois aí veio o primeiro comercial para televisão. Então, paralelo à minha profissão de radialista e também de apresentador de televisão, desde agosto, setembro de 78, que eu atuo no mercado publicitário. E aí foi se fortalecendo cada vez mais a minha, digamos,
a minha profissão, como a gente diz, né, principalmente o Ferreira diz, a publicidade nos trata muito melhor do que o rádio e a televisão. Então eu fui direcionando a minha vida para a locução publicitária. Tem um diferencial, né, Viviane? Digamos, para fazer uma propaganda, não é apenas, digamos, eu falo bem. Tem toda uma interpretação, é um diferencial para isso, né? Ah, sim, é totalmente diferente de fazer rádio, totalmente diferente de fazer televisão, porque, como eu disse ainda há pouco, né, você tem que interpretar cada palavra, levar até coisas subliminares, né, até o telespectador, que é o consumidor que vai comprar, ou até o ouvinte de rádio também, principalmente um comercial de rádio. Ele tem que convencer ali, na mensagem do locutor, muitas vezes acompanhado de jingles maravilhosos, de trilhas sonoras lindas, né? Tudo isso faz parte da sedução daquele criativo, da agência, para conquistar o consumidor. Então, bom, cada comercial tem uma coisinha que você tem que colocar. Tem comerciais que você usa a voz mais leve, depois outras a voz mais pesada, depende do impacto que você queira causar. Porque impacto, as pessoas às vezes acham que é só locução pesada. Não. Impactar o cliente é você passar a mensagem no tom certo para aquele cliente, naquela específica abordagem daquele comercial que foi escrito para ele. E isso é evidente que você aprende. Agora eu pergunto para você, tem muita gente que está nos acompanhando que são inclusive estudantes de jornalismo, são radialistas, são até publicitários aí, pessoa também que trabalha com a locução, enfim. Qualquer pessoa pode trabalhar e também fazer um trabalho desse, né, Viviane? Ser um locutor publicitário ou não? Então, veja bem, o cara tem que ser profissional de voz, porque, assim, se você pega um texto que seja totalmente interpretado e tudo mais, por que não pegar um ator para fazer isso, né? Um ator vai dar toda aquela naturalidade, até mesmo um locutor como eu consigo fazer coisas mais naturais, né? De forma menos locutada, entre aspas, digamos assim. Então, é uma questão de se profissionalizar e partir para o mercado. Muito bem, eu tenho aqui o de rádio, eu não consegui trazer para... Eu vou botar aqui pelo celular, vamos ouvir aqui uma locução sua, só voz. Vamos ver. Pois é, o tempo passa rápido, tão rápido quanto você passava pelos garotos de Bauru. Todos sabiam o que seu talento poderia fazer. Só não imaginávamos que a física seria desafiada, a lógica contrariada. Deus lhe deu o dom de jogar futebol. E mesmo assim, você se dedicou mais que todos. Obrigado, Rei, por fazer de nossa camisa a sua segunda pele. Muito bem, isso aqui é recente? É a pele de Pelé, né? Fazer da nossa camisa do Santos a pele, a nossa segunda pele. Foram 79 anos do Pelé, faz mais de ano já, porque agora, em outubro passado, ele completou 80. Então, é um comercial que o Santos proporcionou para homenagear o seu maior ídolo e foi lançado com exclusividade dentro do Bem Amigos, do Galvão Bueno, que esperou da meia-noite e falou, opa, paramos aqui. Deu meia-noite. É o aniversário do Rei. Vejam o que o Santos Futebol Clube produziu e vai proporcionar para o seu maior ídolo. E aí entrou esse comercial. Lógico que não foi só esta veiculação. Depois, durante alguns dias, ele veiculou nas principais emissoras de televisão do Brasil. Muito bem, tem mais uma aqui de voz, vamos ouvir. Ah, essa é boa. Série Mundial Red Bull Air Race. Voando num circuito acrobático contra o tempo, a poucos metros do chão. Só os melhores pilotos do mundo são qualificados para participar. Um contra o outro pelo campeonato mundial. 21 de abril, praia de Botafogo, Rio de Janeiro. Mais uma invenção esportiva da Red Bull. Totalmente diferente, né? Você vê que o do Pelé
É totalmente interpretado, é uma coisa, né? Com carinho, com, digamos, com toda a trajetória da vida dele, né? Daquele moleque que saiu lá do interior, né? Cujo primeiro time foi o BAC, né? O Bauru, e depois veio para Santos e se consagrou com a camisa do Santos, não só no time, mas também vestindo a camisa da nossa seleção brasileira. E traz um sentimento também, né, Viviane? Totalmente. Tem que trazer, né? Toda essa narrativa, a narração tem que ter esse sentimento. Você tem 30 segundos ali para trazer, expressar tudo isso, inclusive. É isso mesmo. E é isso que as pessoas precisam perceber. Porque muitas vezes tem locutor que quer impostar a voz de tal forma que não há necessidade, né? O grave que você tem, por exemplo, é seu natural. Quando ele vem bonito. Não precisa você querer falar desse jeito, né? Então, lógico, tem comerciais que você precisa brincar com isso, como você brincou aí no início do Top 5. Isso aí é uma brincadeira, né? É uma coisa caricata, mas uma caricata para bacana, né? Agora, a pessoa fazer isso no seu dia a dia, você imagina eu chegando, olá, como vai? Estou aqui. Quer dizer, não é impossível, né? Então tem que ser natural. Quanto mais natural, melhor. Eu falei do Top 5 aí porque você foi também locutor do CQC, inclusive, né? Você que falava ali o Top 5. Exatamente. Gravei, tinha a vinheta de abertura do programa também, né? E depois a vinheta que se tornou famosa durante 8 anos lá. Bom, você foi por muito tempo também, eu acho que desde o começo da ESPN, não foi, Viviane? Sim, a ESPN nem existia, era TVA Esportes. E aí, em 94, se não me engano, começou a ESPN Brasil, porque a ESPN Internacional já era transmitida. Então, aí começamos um canal novo, brasileiro, comandado pelo Trajano, né? Com o Júlio também no comando, e eu já vinha fazendo a TVA Esportes, então eu fiquei mais de 15 anos lá, de junho de 94 até dezembro de 2015, exatamente. E como que foi esse convite aí da CNN? Você estava muito tempo fora já? 2015, né? Não, em 2015, foi na realidade 30 de novembro de 2015. No dia 4 de dezembro eu assinei com a Fox, e fiquei na Fox por 3 anos. Fiquei nos canais Fox Premium. Que são canais pagos, além da assinatura da TV paga, você tem que pagar para ter os canais Fox Premium. Então muita gente não me acompanhou nessa minha passagem pela Fox. Então eu fiquei lá durante 3 anos também. Aí eu estava há 1 ano fora de televisão, porque terminou em 2018, 30 de novembro também de 2018. Então eu fiquei 1 ano, e aí em dezembro já houve o contato com a CNN e eu fui contratado no início de janeiro. Então fiquei 1 ano e meio aí, 1 ano e 1 mês fora de televisão. Agora, Viviane, fora o trabalho que você faz de locutor publicitário, você tem um trabalho também muito interessante, inclusive em outras frentes, inclusive. Você é o cofundador do Clube da Voz. Fala um pouquinho do Clube da Voz. Eu sou apaixonado, inclusive, por esse clube. Eu quis entrar no Clube da Voz, acredita? Não consegui. Não, mas Você vai explicar por quê? Você vai explicar por quê, claro. Não, eu explico por quê, justamente o que eu falei agora há pouco, explicando que a voz profissional, ela já tem que estar no mercado para ser absorvida. Só isso, o Clube da Voz, ele absorve os profissionais que já estão consagrados na área publicitária. Então, aí você tendo o número de trabalhos específicos lá do regulamento do Clube da Voz, você vai fazer parte das fileiras, vai ser um associado também. Agora, Desculpa, como que surgiu essa ideia do Clube da Voz, Viviane? Foi em 92. 92, nós locutores nos reunimos, a ideia partiu do Edson Maziero, e aí fundamos o Clube da Voz em reuniões que a gente fazia na APROSOM, que era a Associação das Produtoras de Som de São Paulo, que nos deu a maior força no início,
para nos colocarmos no mercado, para tentar valorizar a profissão do locutor de comerciais, especificamente, né? O locutor publicitário. E aí foi se formando uma galera e depois o jeito de ir admitindo novos associados, chegamos ao que está hoje lá. Muito bem. Se você me permite, eu gostaria de falar um pouquinho dos podcasts que eu faço também. Eu ia falar exatamente disso agora. Legal. Dos podcasts. Fala do Voice Off também. O que é o Voice Off? O Voice Off é uma ideia que eu tive junto com o Nicola Lauleta de deixar registrado na história as grandes vozes da TV, da publicidade e do rádio brasileiros, né? Porque é uma coisa muito bacana você conhecer como foi a trajetória de cada um, da mesma forma que você está fazendo comigo aqui, né, agora. Porque antes a gente não conseguia deixar registrado. Eu não sei se esse tipo de programa vai ficar registrado no seu perfil do Facebook. Se ficar, maravilhoso, as pessoas vão poder vir e consultar posteriormente. Olha, o Viviane falou isso. E assim, um programa de rádio, hoje em dia, moderno, é o podcast. Então, a gente bolou uma mesa qualquer, como se fosse uma mesa de bar, sentar e bater papo com aquele profissional. Então, tivemos grandes parceiros que toparam com a gente e que, infelizmente, até já nos deixaram, você imagina. Hoje a gente não tem a história do Franco Neto registrada, do Odair Batista, do Arquimedes Messina, né? Esses foram 3 entrevistados de uma coisa que a gente começou a gravar em 2015, só lançamos em 2017, mas cuja história está registrada para sempre, né? Basta você ir lá nos primeiros episódios do podcast Voz Off, que está em todas as plataformas de podcast, basta digitar lá e baixar e ouvir, né, essas grandes histórias, como começaram, como o rádio chegou na vida de cada um, como foi a publicidade e assim por diante. Então, eu acho que isso é uma contribuição, inclusive cultural e histórica, para quem gosta das coisas, né, do audiovisual em geral. O rádio faz parte disso, a TV faz parte disso e a publicidade faz parte disso. Bom, fora o Voice Off, você faz os podcasts e enfim. Eu faço o podcast Texto Sentido também, que eu lancei agora, quando fiz os meus 45 anos de profissão, em dezembro. Ótimo, inclusive. Eu bolei esse nome, Texto Sentido, né? Em vez de, para brincar com o sexto sentido e trazer textos os mais diversos, seja ele só um texto, ou uma poesia, ou um poema, e interpretar aquilo para levar um pouco de luz, um pouco de sabedoria, um pouco de cultura para as pessoas, né? Um pouco de alento numa hora dessa, como estamos vivendo agora, com textos que foram escritos especificamente para esse momento, e textos românticos, textos que mexem com a cabeça das pessoas, né, reflexivos, digamos assim. Então, é uma forma de contribuir um pouco também, através da minha voz, interpretando os textos os mais diversos, que as pessoas podem mandar para o e-mail que foi criado, podcasttextosentido@gmail.com. Chega lá, a gente analisa e os bacanas a gente grava e lança semanalmente através das redes sociais e também das plataformas de podcast. Tem uma pergunta aqui para ti, Viviane, é o seguinte, olha, a Nuriane diz o seguinte: pode-se dizer que para ter um melhor desempenho de interpretação na locução publicitária, um curso de teatro pode favorecer? E quanto à voz, tem uma específica destinada a esse tipo de trabalho? Eu acho que sim, a voz qualquer voz é boa, eu acho, né? Qualquer voz. Para um determinado tipo, para um determinado personagem. O início da pergunta eu perdi. Vamos lá, vou trazer de novo, Viviane. Traz aqui de novo a pergunta dela para mim. Ó. Pode-se dizer que para ter um melhor... sim. Eu acho que sim. Um curso de teatro é bacana, porque você vai saber interpretar, né? Só que o teatro tem um detalhe, né? Se você for... pode tirar a pergunta. Se você for... A locução publicitária, ela é totalmente diferente de uma locução de um ator no teatro, não no cinema e na televisão. Porque no teatro, o que acontece? Você tem que projetar a voz para o último espectador lá na última fileira ouvir o que você está falando no palco. E a publicidade não, ela é íntima.
né? Você fala aqui com o telespectador ou com o ouvinte, né? Com o ouvinte do rádio, para quem você está determinando aquela mensagem. Então é diferente. Agora, saber interpretar é fundamental para se gravar a publicidade. Claro, você tem alguém que você se espelhava nesse início, Viviane? Falamos sobre ele hoje. Não há pessoa que tenha interpretado melhor um texto do que Ramos Calheilia. Né? Ramos Calheilia não foi à toa que ele foi escolhido por Walt Disney para ser o narrador da Disney, tanto em inglês quanto em português. Né? E se vocês procurarem no YouTube Fernão Capelo Gaivota, vocês vão encontrar uma narração lindíssima de Ramos Calheilia, né? Amanheceu. Jonathan Gaivota era uma coisa espetacular. Ele era a interpretação pura, de fato. E tem hora que a voz some, e ele vem e fala baixinho. E, de repente, ele usa tudo aquilo que tem dentro do peito para trazer a emoção e o desespero. Mas, de repente, ele fica calmo e fala assim, com toda tranquilidade. Ou seja, é um mestre na arte da interpretação. Ramos Calheilia. LH. Pronto, Calheilia, Ramos Calheilia. Vou trazer mais um comercial aqui, eu acho que é o mais recente teu, Viviane. Vamos ver. Marcão, se liga. Fala pra ele como você fala na rádio. Todo dia no McDonald's, você escolhe 2 clássicos diferentes por apenas R$14,90. Quantos? 2 clássicos diferentes por apenas R$14,90. Marcão, quebra essa aí, vai. Nunca te pedi nada. Marcão, ele nunca te pediu nada. Agora, escolha 2 clássicos que quiser por apenas R$14,90. É o Mac, do lado de quem ama muito pagar pouco. Marcão, é nóis. Uma brincadeira que foi criada, não tinha texto, essa parte, né? Então, aí o diretor falou assim, sei lá, fala alguma coisa aí. Aí eu fiz várias tomadas. Marcão, valeu. Marcão, vou comer os 2, hein? Marcão, que legal. Pô, Marcão, até que enfim. Marcão, é nóis. Escolheram essa, porque não tinha texto. Tu dá pitaco também nessas... Quando você vai fazer, né? Não, o diretor pediu, faz alguma coisa aí. E eu fui fazendo várias, e escolheram essa. Bacana, né? Muito bem, Antônio Viviane, vou deixar você, claro, você já tem, inclusive, outros compromissos aí após o nosso bate-papo. Eu agradeço muito você, Viviane, mais uma vez, muito obrigado pela simpatia que você é, pela disponibilidade de estar aqui, pela sua humildade de ceder esse tempo para nós aqui, de falar conosco. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e continue te acompanhando aí, é o meu espelho aí na locução publicitária. Muito obrigado. E veja bem, não tem nada que agradecer dessa forma. A gente tem que levantar todos os dias e agradecer de estarmos aqui, de podermos fazer alguma coisa pelo outro. Eu, você aqui agora, estamos levando informação para esse pessoal que está assistindo. Isso é importante na vida, né? Você ter algum objetivo de levar coisas boas. Eu acho que se você acorda todo dia e pensa, né? Puxa vida, o que de bom eu posso fazer hoje? Não é bacana? Então, aceitar o seu convite, para mim foi, sabe, uma tranquilidade, porque eu não tenho não estou num pedestal, absolutamente nada. Eu sou a mesma pessoa que saiu lá de Poços de Caldas, lá nós fala assim, lá em Minas Gerais, só que aí, para falar no rádio e na televisão, eu tenho que falar direitinho, né? Mas com os meus amigos lá nós carco o muque, viu? E assim, é um prazer participar sempre. Eu morei um ano em Minas. Eu morei um ano em Minas, sabia? Eu morei um ano em Barbacena. Olha que bacana. A terra de Nesso Capitinga. Exatamente, lá em Barbacena. Obrigado, mais uma vez, muito obrigado, Viviane. Um grande abraço. Foi muito bom prosear com vocês. Satisfação, meu irmão. Um abraço, tudo de bom.